Shalom, queridos. Você está bem? Espero que sim. Nós estamos compartilhando aí a leitura do livro Formador de Heróis, escrito por Dave Ferguson e Warren Bird. Este é o capítulo 2, intitulado As Perguntas Erradas. Vamos lá? Grande ideia. Formadores de heróis sabem que se focarmos somente na adição, nunca chegaremos à multiplicação. Eu nunca tive vergonha de pedir conselhos. Na verdade, gastei muita energia para encontrar maneiras de ter tempo com pessoas de sucesso e de grande realização, que poderiam me oferecer sabedoria. Para conhecê-las pessoalmente, eu me ofereci para fazer tudo, desde organizar eventos para um excelente restaurante até levá-los do e para o aeroporto. Uma vez, busquei Bill Hybels no aeroporto. Ele é o pastor fundador da Willow Creek Community Church, uma das igrejas mais influentes dos Estados Unidos. Ele foi pioneiro no alcance e crescimento de igrejas e autor de sucesso com mais de 20 livros publicados. Também é presidente do conselho da Willow Creek Association, uma associação de mais de 12 mil igrejas de sua denominação em cerca de 50 países. Pedi a um dos membros de nossa equipe que dirigisse a van para que eu pudesse dar atenção total à minha conversa com Bill. Eu tinha um bloco de papel com muitas perguntas para o curto período de tempo que teria com ele. Ao longo da nossa hora juntos, fiz perguntas rápidas e, com a rapidez de uma metralhadora, ele respondeu de forma brilhante. Lembro-me da ocasião por várias razões. Primeiro, porque foi Bill, um dos líderes mais impressionantes que eu já encontrei. Segundo, por causa das respostas perspicazes que ele me deu. Terceiro, porque uma ocasião posterior ele me fez um elogio, dizendo-me que grandes líderes faziam perguntas e elogiou-me por levar uma lista delas para o aeroporto e por ele querer crescer como líder, embora mais tarde eu descobrisse que poderia ter feito perguntas muito melhores. Ainda mais importante, suas respostas forneceram orientações úteis à medida que conduzia a Community Christian Church e a New Think. Nessa organização de plantação de igrejas para um novo território, ao responder ao que pedi, ele me orientou muito. Infelizmente, hoje me lembro da entrevista com arrependimento. Foi uma oportunidade perdida, porque fiz as perguntas erradas. Fiz perguntas que focavam apenas na minha liderança e na minha igreja. Como fazer crescer uma igreja? Como me desenvolvo como líder? Minhas perguntas eram sobre como fazer o meu modelo atual melhor ou maior. Eu não percebi na época que minhas perguntas não me levariam a um novo nível, a uma perspectiva mais alta que pudesse alterar o status quo, modificando a maneira como estava liderando e fazendo as atividades da igreja. As perguntas que fiz a Bill foram as mesmas perguntas comuns que uma geração de líderes da igreja fez repetidas vezes. E nos últimos 50 anos, as respostas a estas perguntas levaram a práticas que foram simplesmente no crescimento de nossas igrejas e no desenvolvimento de nós mesmos. Em vez de reproduzir igrejas e multiplicar líderes, você pode dizer que são boas perguntas, mas não ótimas. Essas não são perguntas que formam heróis, mas sim perguntas que nos tornam o herói, quer pretendamos ou não que isso aconteça. Precisamos pensar criticamente sobre perguntas que estamos fazendo. Lembro-me de uma história sobre dois homens saindo da igreja depois de ouvirem um sermão sobre oração. Joey diz: eu me pergunto se seria certo fumar enquanto orava.
George responde: por que você não pergunta ao pastor? Então ele pergunta: reverendo, posso fumar enquanto oro? O pastor responde: não, senhor, você não pode. Isso é muito desrespeitoso em relação à nossa fé. Joey relata a notícia a um amigo. George diz: não estou surpreso. Você fez a pergunta errada. Deixe-me tentar. Então George pergunta ao pastor: reverendo, posso orar enquanto fumo? O pastor responde ansiosamente: por todos os meios, meu filho. Você pode orar sempre que quiser. Pense nas perguntas que você está fazendo. As perguntas certas fazem a diferença. Eu me lembro do consultor para o crescimento da igreja, Call George, me dizendo: quando você está realmente focado em alguma coisa, isso o conduz a questões cada vez mais profundas. Quando a Community Christian começou a se tornar uma igreja com 2 locais vários anos atrás, sabíamos que estávamos em algo único. Depois de nos tornarmos uma igreja que se reunia em mais de um local, começamos a perguntar: como poderíamos nos multiplicar para 10 locais ou mais? E quando nos aproximamos dos 10 locais, começamos a fazer uma pergunta mais profunda: como poderíamos multiplicar para 10 locais ou mais? E quando nos aproximamos de 10 locais, começamos a fazer uma pergunta mais profunda: como Deus poderia nos usar para multiplicar redes de igrejas que se reproduzissem ao redor do mundo? Quando você entende o segredo da liderança de Jesus, capítulo 1, você se torna descontente com questões de maior e melhor. Você se vê fazendo perguntas mais profundas sobre reprodução, multiplicação e criação de movimento. Quero encorajá-lo e desafiá-lo a reexaminar as perguntas que você faz. As suas perguntas levam, ou melhor, as respostas às suas perguntas levam às práticas que você implementa em sua liderança. Na introdução deste livro, eu delineei 5 níveis de desenvolvimento da igreja. Em suma, as igrejas de nível 1 estão em declínio. As igrejas de nível 2 estão em expansão. As de nível 3 estão crescendo. As de nível 4 estão se reproduzindo, isto é, estão plantando novas igrejas de forma planejada e programada versus automático e espontâneo. E as de nível 5 estão se multiplicando, iniciando vários evangelismos que, por sua vez, iniciam múltiplos evangelismos. Veja a figura 2.1 para uma visualização no restante deste capítulo. Vamos examinar diferentes níveis de perguntas e as práticas de liderança resultantes. Aqui está o meu desafio para você: levar suas perguntas para um nível acima. Nas perguntas que você fizer, não se acomode até chegar ao nível 5. Estou colocando a figura 2 no vídeo. Você pode pausar e conferir. Questões de nível 1, 2 e 3 levam a práticas de nível 1, 2 e 3. As igrejas de nível 1 estão entre as mais comuns, assim como os ministros de nível 1 dentro das igrejas, que podem ser uma escola dominical, um grupo de jovens, um ministério na prisão ou qualquer outra coisa. A participação pode estar em declínio por várias razões. Você pode estar dentro ou liderando uma igreja que tenha experimentado isso, ou talvez esteja atualmente trabalhando por isso. Às vezes, a igreja não tem mais clareza de visão e propósito. Talvez a igreja tenha se tornado muito focada internamente.
Talvez a vizinhança da igreja tenha mudado ao longo dos anos e a igreja não tenha acompanhado a mudança. Todos nós já vimos isso acontecer. Eu também vi igrejas perderem a relevância. A maneira como a igreja já se engajou no passado não está mais envolvendo a comunidade. Talvez tenha havido uma divisão dentro da igreja ou um escândalo não curado. Talvez a igreja esteja mesmo lutando para sobreviver. Vi como é tentador para os líderes da igreja de nível 1 expressarem perguntas como as listadas na figura 2.2. Você pode encontrar essas perguntas na legenda deste vídeo. Essas são perguntas importantes, mas nenhuma delas tirará a igreja de seu padrão de declínio. Observei como perguntas desse tipo levam a práticas mais reativas do que proativas, mais sobre como administrar o declínio do que como revertê-lo. A propósito, nada exige que você continue fazendo perguntas de nível 1. Uma maneira de parar de perguntar é fazer afirmações que reflitam o sonho de um futuro diferente para a sua igreja ou seu ministério. Como poderia construir a fé e esperar que o padrão de declínio possa ser quebrado? Se a palavra de Deus diz que há uma colheita abundante ao alcance de nossa igreja, então, se neste próximo Natal, ou Páscoa, ou Dia das Mães, se Deus diz que todas as coisas são possíveis por meio dele, então por que não desenvolvemos um plano para... Acredito que há pessoas lá fora que precisam da nossa ajuda para encontrar o caminho de volta para Deus, então poderíamos orar e em seguida debater maneiras pelas quais nossa igreja poderia alcançá-las e como você descobrirá em breve, são perguntas de nível 4 e 5 que permitem você sonhar grande. Como os líderes das igrejas de nível 1, os líderes das igrejas de nível 2, aqueles que estão em fase de estabilização, fazem perguntas relevantes a cada situação. Essas igrejas estão ganhando terreno a cada ano, mas suas perdas, melhor dizendo, as suas perdas neste mesmo período neutralizam seus ganhos. Muitas vezes sua identidade está envolvida, qualquer que seja o tamanho, elas sentem que estão em seu ponto ideal se puderem simplesmente manter seu tamanho atual das programações às finanças. Se isso descreve a sua igreja, você não está sozinho, longe disso. Igrejas de nível 1 e 2 juntas representam cerca de 80% das igrejas dos Estados Unidos. Alguns exemplos de questões comuns ao nível 2 são mostradas na figura 2.3, que eu também vou deixar aqui no vídeo. Essas também são questões importantes, mas nenhuma delas levará a práticas que tirem a igreja de seu padrão de estagnação. Nada o impede de abordar as questões de nível 2 necessárias para a sobrevivência e, ao mesmo tempo, fazer perguntas melhores. Penso que Mike Slaughter, que recém-chegado do ministério foi indicado pela sua denominação, a Metodista Unida, para pastorear uma igreja de mais de 100 anos em uma aldeia do centro de Ohio chamada Gigansburg, com menos de 20 casas. Desde a sua fundação, a igreja permaneceu com 50 pessoas em média. Mike partiu para atender às suas necessidades, mas também para fazer perguntas melhores, todas centradas em: como posso levar essa congregação a descobrir novos níveis
no que significa ser um seguidor de Jesus. Ele iniciou um grupo discipulado e com o passar dos meses, eles não apenas cresceram pessoalmente em sua fé, mas também começaram a convidar amigos para participar de sua jornada. Como Mike refletiu, eu chamei o processo de Amway santificada, por causa da maneira como as pessoas devotadas se envolveram com o nosso projeto. Uma relação de mudanças de vida com Jesus Cristo previu os líderes que emergirem da nossa comunidade de pequenos grupos, tornando os Josués e as Déboras da igreja de amanhã. E eles o fizeram. Mike permaneceu naquela igreja por mais de 30 anos, assim como grande parte daquele grupo original. Durante este tempo, não só a frequência cresceu 10 vezes, mas em Gingeberg enviou várias equipes para o nascimento de mais 5 igrejas metodistas. Da mesma forma, eles iniciaram trabalhos enviando ministros da área urbana da cidade de Dayton para o Sudão, que tinha sido atingido pela pobreza na África. O esforço deste trabalho, a propósito, começou com uma questão congregacional de 1 ano. O que Jesus quer de nós para o próximo Natal? As igrejas de nível 3 estão experimentando crescimento de lento a rápido. Às vezes o crescimento é enganoso, talvez seja apenas uma reorganização dos frequentadores, porque a igreja do outro lado da cidade teve uma divisão e ela tem um ministério melhor para as crianças. Também viu o crescimento como meramente uma expansão de classe ou raça, como quando as minorias da classe média estão se mudando para uma área. Muitas delas são seguidores de Cristo e desenvolvem afinidade com uma igreja em particular. Outras vezes, no entanto, o crescimento vem principalmente de conversões, enquanto a igreja ajuda as pessoas a encontrar o caminho de volta para Deus. Talvez a igreja tenha um excelente ministério estudantil, uma grande concentração de jovens adultos, comunidades missionárias vibrantes e um programa eficaz de grupos de cura centrados em Cristo. Normalmente, o ministério de ensino também é relevante no conteúdo e regularmente convida as pessoas a se tornarem seguidoras de Jesus Cristo. Frequentemente, a igreja está buscando maneiras concretas de mostrar à comunidade o amor de Jesus, especialmente servindo desfavorecidos. As igrejas de nível 3 representam aproximadamente 16% de todas as igrejas protestantes nos Estados Unidos. A figura 2.4 mostra os tipos de perguntas que os líderes das igrejas de nível 3 fazem. A figura 2.4 está na tela do vídeo. Essas são boas perguntas, mas nenhuma delas levará a práticas que movam a igreja de seu padrão de crescimento por adição para a reprodução ou multiplicação. Questões de nível 4 levarão à reprodução e questões de nível 5 à multiplicação. Nós vamos para as perguntas do próximo capítulo. Por enquanto, quero que você veja e entenda que os níveis 1, 2 e 3 são sobre mudança da subtração para a adição. É bom crescer, nível 3, mas por que se contentar com o bem quando Deus quer para a igreja é algo melhor, nível 4, ou até melhor, nível 5? Alguma coisa lhe diz que tem que haver algo mais? Fazer as perguntas erradas nos dá as respostas do status quo e os resultados do status quo. Pior, isso deixa muitos de nós pensando, tem que haver algo mais do que isso. Estamos presos e não sabemos o que mudar.
dia após dia, semana após semana, padrões que estabelecemos, não são consistentes com os sonhos que tivemos quando entramos no ministério. Quando começamos a fazer as perguntas difíceis e avaliar honestamente onde estávamos, percebemos que nos desviamos do caminho, gastando todo o nosso tempo e a nossa energia administrando a igreja, ao invés de concentrarmos em multiplicar os discípulos e cumprir a missão de Jesus. Eu vou reler essa frase. Quando começamos a fazer as perguntas difíceis e avaliar honestamente onde estamos, percebemos que desviamos do caminho, gastando todo o nosso tempo e energia administrando a igreja, ao invés de nos concentrarmos em multiplicar os discípulos e cumprir a missão de Jesus, a missão que assumimos no começo. Eu me lembro de uma reunião no início da história da Community Christian Church. Estávamos tentando estabelecer nossa visão e missão, e nossa jovem equipe estava tentando articular para onde estávamos indo. Trey Jackson, nosso estagiário, finalmente falou dizendo: eu entendi, conheço a nossa visão. Então, com uma entrega inexpressiva, ele disse: nós queremos ser realmente uma grande igreja. Todos começamos a rir, não apenas por causa da sua entrega. Sabíamos o que ele dizia era verdade, mas também sabíamos que tínhamos de fazer mais. Mesmo assim, percebemos que, se nós e outras igrejas continuássemos a seguir nosso padrão atual de crescimento pela adição, não ganharíamos o mundo para Cristo e não faríamos discípulos em todas as nações. Essencialmente, estaríamos desobedecendo ao claro e apaixonado apelo de Jesus a todos, fazendo as perguntas erradas de seus discípulos nesse tempo e agora, em sua grande comissão, em Mateus 28, 19 e 20. Deixe-me falar de maneira mais direta possível. Muitos líderes da igreja estão fazendo a mesma pergunta. O que preciso fazer para que a minha igreja cresça? Vamos fazer perguntas mais profundas? Deixe-me dar 4 razões pelas quais essa é uma pergunta errada e por que precisamos levar nossas perguntas a um nível mais elevado. Como eu faço a minha igreja crescer? Nós não fomos feitos para fazer isso sozinho ou contra outros. Esse eu, entre aspas, deveria ser substituído por um nós. Os formadores de heróis sabem que a missão é realizada somente por meio da multiplicação de outros líderes. Como faço a minha igreja crescer? Isso está parcialmente certo. Sim, a igreja deveria crescer. E sim, as coisas saudáveis crescem. Mas o crescimento não é o fim do jogo. Os formadores de heróis entendem que o crescimento não significa criar mais número de assentos. É criar maior capacidade de envio e expandir o reino de Deus. Além disso, a frase crescer minha igreja, entre aspas, deve ser mudada para multiplicar minha igreja. Como eu faço a minha igreja crescer? Não é sua ou minha igreja, somos apenas mordomos. Cada um de nós ensinou centenas de vezes essa lição de mordomia ao povo a respeito de suas finanças e de todas as áreas da sua vida, mas precisávamos procurar em nós mesmos, nas igrejas pelas quais somos responsáveis, e aplicarmos aos nossos próprios ministérios e talentos. Os formadores de heróis sabem que tudo é de Deus. Então eles dizem cultivar a igreja de Deus, ao invés de cultivar a minha igreja. Como faço a minha igreja crescer? Não é apenas sobre a igreja, ou
ou qualquer ministério que você conduz dentro de uma igreja. É sobre o reino de Deus. Essa questão de como cultivar a igreja e quase sempre considerando a igreja minúsculo em mente, isso é míope. Os formadores de heróis estão muito mais preocupados com o crescimento do reino de Deus. Eles veem sua igreja por intermédio das lentes do reino versus ver o reino por intermédio das lentes de sua igreja local. Os formadores de heróis substituem crescer minha igreja por crescer o reino de Deus. Uma pergunta muito melhor do que como faço a minha igreja crescer é a questão de nível 5, como podemos multiplicar o reino de Deus? Uma questão, avaliação. Deixe-me sugerir um simples exercício de liderança. Substitua a pergunta como faço a minha igreja crescer ou o ministério pela pergunta mais importante: estou tentando ser o herói ou estou tentando fazer herói dos outros? Faça essa pergunta todos os dias e garanto que você multiplicará o impacto da sua liderança. Como isso funciona? Assim, se você está liderando um grupo pequeno, pergunte: estou tentando ser o herói neste grupo ou estou mentoreando outros líderes para fazê-los heróis dos outros? Em seu ensino, pergunte: no meu ensino estou tentando ser o herói ou estou desenvolvendo outros professores que serão os heróis? Ao liderar sua staff ou equipe, pergunte: estou tentando ser o herói desta equipe ou estou desenvolvendo e investindo em outros para que eles sejam os heróis? Ter a prática de fazer essa pergunta diária é simples, mas desafiador. No entanto, manter essa questão diante dos seus pensamentos e orações pode ser a maior mudança que você já fez na sua liderança. Você está mais pronto do que imagina para se tornar um formador de heróis. Como um jovem líder, pensei que tinha uma visão grande para a minha igreja. Note que eu estava dizendo, entre aspas, minha igreja. Eu queria liderar uma igreja que alcançaria 1000 pessoas. Eu ouvi o desafio para uma mudança de paradigma do autor Neil Cowie, que me fez começar a fazer perguntas diferentes. Ele disse: leve o seu sonho atual para a sua igreja e multiplique por 1 milhão. Rapidamente fiz as contas. 1000 vezes 1 milhão é igual a 1 bilhão. Comecei a pensar em tentar alcançar 1 bilhão de pessoas. E isso imediatamente desafiou minhas práticas atuais. Eu sabia que não poderia transformar meu sonho em realidade com um líder ou uma igreja. Sabia que eu teria de multiplicar meus esforços por centenas, talvez milhares ou dezenas de milhares de líderes. Isso levou minhas perguntas a um nível totalmente novo. Não fique onde você está. Não fique parado fazendo as mesmas perguntas. Se fizer isso, você terá as mesmas respostas e os mesmos resultados. Você foi feito para mais. Pergunte a si mesmo todos os dias: estou tentando ser o herói ou estou tentando fazer heróis dos outros? Qual é o sonho da sua liderança? Multiplique por 1 milhão. Agora, como Deus poderia conseguir isso? Se você quer saber, vamos ao próximo capítulo, onde começamos a fazer as perguntas realmente grandes. Formando heróis, questões para discussão. As questões para discussão você encontrará na legenda desse vídeo. Shalom.